Boa noite, então, meus irmãos, queridos amigos. Já estamos aqui com 1 minuto de 19 horas. Vamos dar início às atividades da noite de hoje. Nós, para a preparação do nosso ambiente, nós escolhemos a mensagem do livro Vida Feliz, a mensagem de número 2. Considera o trabalho o melhor meio para progredir. Quem não trabalha entrega-se à paralisia moral e espiritual. O homem que não se dedica à ação libertadora do trabalho faz-se peso negativo na economia da sociedade. O trabalho é vida. Lembrando que, para a doutrina espírita, Allan Kardec define de maneira muito clara: toda ocupação útil é trabalho. Então, diante disso, vamos fazer a nossa oração de início da atividade, lembrando mais uma vez que estamos aqui falando na noite de hoje, em nome do Centro Espírita Joana d'Arc Amor e Luz, que fica em Miguel Pereira. Vamos então elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, nosso Criador. Senhor, nós louvamos o teu santo nome e queremos te pedir, nesse momento, que todos os irmãos que estarão presentes, seja ao vivo ou vendo a apresentação no futuro, que cada um desses nossos irmãos possam receber todas as intuições necessárias ao bom entendimento do tema, assim como esse aqui que vos fala, responsável pela exposição, também possa receber todas as intuições necessárias, facilitando a palavra. Mas queremos também, Senhor, te pedir que todos os nossos irmãos em humanidade, desde esse momento, lidando com as questões das doenças, das intempéries, das dificuldades normais nesse planeta que nos abriga, que todos, onde houver um irmão com dor, que esses trabalhadores do Centro Espírita, esses trabalhadores espirituais do Centro Espírita Joana d'Arc Amor e Luz, possam vibrar em favor de todos esses irmãos, trabalhando e fornecendo a cada um deles todos os recursos necessários à continuidade das suas caminhadas. Assim, Senhor, humildemente te pedimos a permissão para darmos início aos trabalhos da noite de hoje. Graças a Deus. Então, vamos dar início à atividade da noite de hoje. A gente vai estudar no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, Não Vim Destruir a Lei, é o título do capítulo, e especificamente os itens 9 a 11, a nova era. Lembrando que, da maneira como nós sempre fazemos, né, já é um hábito nosso de longo prazo, né, de sempre trabalhar dessa forma, trazer o texto do jeito que está dentro do Evangelho, porque dessa maneira, como a gente não cansa de repetir, a gente respeita o código kardeciano, a gente preserva o código kardeciano e tira de dentro da doutrina espírita os achismos e traz para dentro da doutrina espírita aquelas questões mais importantes, os assuntos mais importantes, do jeito como vieram originalmente. Aqui no item 9 a 11, o início do trabalho começa dizendo assim: Deus é único. Moisés foi enviado por Deus em missão para torná-lo, Deus, conhecido, não só dos hebreus, como também dos povos pagãos. Aqui nesse caso, é muito interessante a gente prestar atenção, né? Porque muitos irmãos confundem quando falam da questão de Moisés, da questão do Deus único. O Deus único foi trazido para a questão hebraica, para a religião hebraica, né, os hebreus, né, através de Abraão. Então, desde Abraão, que é muito antecessor, é muito antes de Moisés, já se tinha esse conhecimento, já se tinha esse conceito do Deus único. O que Moisés vem é justamente confirmar e dar a conhecer, como está dito aqui dentro do Evangelho, a conhecer, né, dos demais companheiros, a conhecer de todos aqueles companheiros, né, as situações dessa situação do Deus único, né, tornar conhecido o conceito do Deus único.
Então, os hebreus já conheciam, né? E por isso esse não só dos hebreus, que está aqui colocado dentro da mensagem, né? Ele coloca aqui não só dos hebreus, porque os hebreus já conheciam, mas também conseguir chegar a essa informação aos povos pagãos. Até por conta disso, a gente já começa a perceber que todos aqueles ensinos que Jesus trazia para a gente, Jesus vira e mexe falava, né? Não vim destruir a lei. E era até por conta disso que ele dizia não vim destruir a lei, né? Porque não vim destruir a lei porque a lei já estava estabelecida anteriormente desde o tempo de Moisés, né? Então era só uma questão de preservar a lei e cumprir a lei. O problema todo, daqui a pouco a gente vai ver a respeito disso, é que infelizmente a humanidade não cumpriu com a lei. Isso não é uma coisa que diz respeito apenas a nós, né? O próprio povo hebreu, né, como diz aqui dentro do Evangelho, também foi um instrumento de Deus como revelação da divindade. Mas, aqui assim a gente lembra que Arão, né, irmão de Moisés, na hora que Moisés vai até o Monte Sinai para trazer para a nossa humanidade a promulgação das tábuas da lei, dos 10 mandamentos, a gente tem o evento do bezerro de ouro, né? Claro, né, que pelo amor de Deus, né, vamos compreender que os irmãos hebreus, eles estavam sendo libertados de escravidão. Então, esse bezerro de ouro não era um bezerro de ouro, né? Era uma pequena estatueta de bezerro de ouro que eles estavam querendo fazer o culto, né? Como sempre fizeram dentro da história de tudo quanto é canto, a gente vê que vira e mexe, se tenta revogar a lei vigente, se tenta revogar, né, os ensinos que estão sendo dados, né, e às vezes as pessoas vão falando coisas que nem sempre são verdadeiras. E aqui Arão, nesse caso, tentou aproveitar, né, a saída, o afastamento de Moisés para tentar fazer como se fosse uma revolução, né, e foi isso que ele tentou fazer. Aqui vale a pena a gente perceber o mapa, né? E dentro do mapa, se a gente pegasse, fosse imaginar assim, né? Se eu vou sair daqui da região do Egito e estou querendo ir na região de Canaã, ora, era natural que simplesmente saísse daqui, andasse em linha reta e chegasse até aqui. Ia ser muito mais fácil fazer isso, né? Mas na realidade tinha todos os objetivos que a gente estuda dentro daquele que a gente aborda, né, dentro daquele estudo das 3 revelações, né, que intenção de desmontar com alguns hábitos reinantes naquela época, disse que a travessia demorou 40 anos, mas obviamente também não deve ter demorado 40 anos, porque a contagem do tempo daquela época não era tão precisa como hoje em dia, né? Mas de qualquer forma, eles desceram aqui pelo deserto, subiram e fizeram toda aqui uma caminhada até ir na direção, né, na direção da Terra Prometida. Lembrando que na Terra Prometida não era um lugar vazio, tá? Aquilo lá era um lugar habitado, né? O próprio Antigo Testamento dá essa informação para a gente. Tinha cananeus, filisteus e etc. e tal, né? Eram 7 povos que habitavam aquela região. Então, na realidade, o Êxodo, que é muitas das vezes apresentado de maneira romântica para a população, né, para as pessoas em geral, na realidade, ele, quando chega aqui nessa fase final, ele se constituiu uma guerra, se constituiu uma invasão na terra ocupada da Palestina, que era ocupada por outros povos. Aí ele, dentro do Evangelho, diz para a gente os mandamentos de Deus, dados por intermédio, né, de Moisés, né, trazidos pela mediunidade de Moisés, contém o germe da mais ampla moral cristã. Mais uma vez aqui, uma frase mostrando para a gente que dentro dos 10 mandamentos, e aí, lógico, a gente não pode ler os 10 mandamentos de maneira literal, né? Adultério não é adultério da maneira como a gente está acostumado a ver agora em 2020, né? Não é adulterar no sentido de homem e mulher e casais entre si, é adultério genericamente, qualquer tipo de adulteração que a gente possa falar. Então, tem a questão do adultério, tem a questão de matar, que não precisa ser matar propriamente dito, tem a questão de roubar, que também não precisa ser roubar propriamente dito. Então, todas as visões que a gente precisa ter o olhar da matéria, que serve para o olhar da matéria, mas também temos que olhar segundo os olhos do Espírito, né, para poder ter uma visão mais ampla desses 10 mandamentos. E aí, no caso, vale a pena perceber que os 10 mandamentos, eles vão conter
justamente esse germen, né, da mais ampla moral cristã, porque a partir desses mandamentos a gente vai conseguir chegar em todos os mandamentos das leis de Deus, todos os mandamentos, né, que o próprio Jesus diz, né, já repetimos a respeito disso, né, que ele não veio destruir a lei. Os comentários da Bíblia, porém, restringiam-lhe o sentido, porque praticada em toda a sua pureza, não na teriam então compreendido. E, de fato, né, os 10 mandamentos vieram, todos os ensinos de Moisés vieram, tinha não apenas as leis dos mandamentos, né, as leis de Deus, mas também tinha outras leis que foram utilizadas para poder administrar o povo, mas, de qualquer maneira, a verdade é que aquela população, e a gente, quando fala aquela população, tem que também tomar cuidado, né, porque muitos de nós estávamos naquela época, né, através das múltiplas existências, então a população não conseguiu se adequar, não conseguiu praticar, né, na pureza aquele conteúdo que deveria praticar. Então ele diz assim, que os 10 mandamentos foram uma introdução brilhante. E aí nós pegamos essa imagem de acordo com o texto, né, quando o texto diz, né, um farol destinado a clarear a estrada que a humanidade tinha de percorrer. Eu tomei cuidado nessa imagem, né, porque a verdade toda é a seguinte, quando todas as imagens, né, eu tenho recorrido a essa metáfora, acho que entre 10 slides que eu coloco dentro das casas espíritas, quando tem o sol, eu comento que o sol é a metáfora de Jesus, nosso amado mestre, nosso paradigma, nosso guia, nosso modelo. Então, o sol, porque ele diz isso, né? Eu sou a luz do mundo, aquele que me seguir jamais andará em trevas. Então, esse sol, né? Eu coloquei ele com uma imagem diferente, posicionado em maneira diferente do farol. Então, eu vou repetir. Os 10 mandamentos foram uma introdução brilhante, um farol destinado a clarear a estrada que a humanidade tinha de percorrer. Eu não coloquei alinhado os dois deveriam estar alinhados. Numa visão genérica, né, numa visão assim mais tradicional, vamos dizer assim, né, o farol, os 10 mandamentos, tem que estar totalmente alinhados com Jesus, tá? Os dois têm que estar alinhados. Só que eu coloco os dois fora de linha justamente para quê? Para a gente poder perceber que a gente deveria seguir o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por meu intermédio, a gente deveria seguir o caminho, mas interpreta os 10 mandamentos de maneira equivocada. E aí acaba seguindo um caminho que parece ser o caminho dos 10 mandamentos, mas não é o caminho dos 10 mandamentos, mas não é o caminho das leis de Deus propriamente dito. É o famoso equívoco, por exemplo, que o nosso companheiro Paulo de Tarso cometeu. Paulo de Tarso, lembrando da história, né, na época Saulo era 100% ligado nas leis de Moisés, totalmente ligado, 100% ligado nas leis de Moisés, e não estava efetivamente seguindo as leis de Deus da maneira correta. E aí ele precisa sair desse alinhamento das leis de Moisés para poder entender que as leis de Moisés têm uma interpretação diferente, e aí ele vai na direção da lei que Jesus ensina, que aí vai aprender a amar, vai aprender a verificar as coisas de maneira diferente. Aqui, assim, a gente não tem como fazer o efeito, né, dentro dessa imagem. Eu posso tentar, né, fazer o efeito com vocês através, né, de 2 objetos aqui na minha mão. Né? Isso eu posso tentar fazer, né, para poder tentar facilitar o desenho, para tentar facilitar a ideia. Né? Se eu tenho 2 objetos que estão aqui assim, nessa maneira, tá? Dessa maneira, o que eu preciso fazer? Eu preciso me deslocar para que os objetos fiquem alinhados, tá? É isso que eu preciso fazer. Eu que tenho que me deslocar. Ou seja, dentro daquela imagem que a gente estava colocando aqui para trabalhar, dentro dessa imagem, Paulo de Tarso estava apontando na direção do farol, mas não estava apontando na direção de Jesus, porque enxergava errado a questão dos ensinamentos. Né? E aí, então, o que o Paulo de Tarso tem que fazer? Paulo de Tarso tem que chegar, né, aqui para a direita, tem que ir na direita para poder alinhar e entender que o farol, entender que esses mandamentos,
E esses mandamentos são a mesma coisa. E que esse mandamento vai, inclusive, prevalecer sobre esse, porque esse mandamento também vem por intermédio do comando de Jesus. Então, isso são entendimentos que as pessoas só pouco a pouco vão ter de que existe o alinhamento entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Devagarzinho e com interpretações, com leituras mais cuidadosas, a pessoa consegue chegar nesse patamar de entendimento, consegue chegar nesse patamar de interpretação. A moral, melhor dizendo, que Moisés ensinou era própria ao adiantamento daqueles povos. Aí eu coloquei aqui, isso aqui não está no texto dele, não está no texto do Evangelho, isso aqui está entre vermelho aqui, fui eu que coloquei, né? Porque daqueles povos também é um hábito que a gente tem, a gente adora dizer aqueles povos, a gente aponta para o passado como se fossem outros povos diferentes, mas não são aqueles povos, muitos, estou sendo simpático, tentando ser simpático, muitos daqueles irmãos, se não todos nós, estávamos naquela época. Então, efetivamente, né, a moral que Moisés ensinou, ela era apropriada ao adiantamento que nós tínhamos naquela época. Mas a gente podia ter aprendido. A gente tinha condições de ter aprendido. Porque se alguma coisa é trazida para a humanidade, é porque a humanidade tem condições de aprender. Só que, infelizmente, a humanidade não aprendeu. Né? Lembrando, eram quase selvagens. Olha aqui a constituição do verbo, da maneira como está dentro do texto do Evangelho, para a gente trazer para o nosso entendimento hoje em dia. Eram quase selvagens. Então, quem são os selvagens? Nós éramos quase selvagens, mas já tínhamos condições de começar a entender alguma coisa. Não compreendiam que se pudesse adorar a Deus de outro modo, que não por meio de holocaustos, nem que se devesse perdoar a um inimigo. E aí eu coloquei aqui esse não compreendiam, né? Porque dá para compreender, né? Sempre tem para compreender, tanto tem como compreender, como alguns dos irmãos compreenderam, né? Não todos compreenderam, mas se tivesse feito vontade, se tivesse exercido vontade, se tivesse exercido, né, desejo de transformação, a gente conseguiria. Mas isso, infelizmente, né, devido ao nosso crescimento espiritual, a gente não teve essa facilidade, não conseguimos fazer. Do ponto de vista da matéria, artes e ciências, a inteligência deles era notável, mas a moralidade estava muito atrasada. Não teriam sido convertidos a partir de uma religião inteiramente espiritual. Então, é interessante a gente perceber que não fomos convertidos naquela época, né? E se a gente observar no tempo, até hoje, muitos dos nossos irmãos ainda não foram convertidos. Estamos vivendo época de coronavírus, né? E com imensa surpresa, às vezes a gente olha companheiros falando a respeito do assunto e dizem assim, de maneira muito clara, né? Dizem assim com muita tranquilidade. Eles dizem assim, que esperam que o período de pandemia passe para que tudo possa retornar exatamente da maneira como estava antes. A maneira como estava antes não estava boa, né? A maneira como estava antes realmente não estava boa. A pandemia não é boa, mas a maneira como estava antes não era boa. Então, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos trabalhar a nossa parte de moralidade para tentar melhorar a população e tentar melhorar o mundo como um todo. Então, aí a necessidade de transformação que cabe a cada um de nós. Era necessária uma representação semimaterial, qual a que apresentava, então, a religião hebraica. Os holocaustos lhes falavam aos sentidos, do mesmo passo que a ideia de Deus lhes falava ao espírito. Então, aquela maneira material, aquela maneira muito material, né, de tratar do assunto, que precisava dessa necessidade de falar dessa forma, porque a população, muitas das pessoas não conseguiam entender. Então, por isso, apresenta-se um Deus, né, que o Deus amor apresentado nas tábuas da lei era, então, reapresentado e comentado e discutido e falado como se fosse um Deus terrível. E, na realidade, todos nós sabemos que Deus não é terrível, Deus não é mau, Deus não é vingador e nada disso, né? Então, Jesus aparece, e aí nós mudamos aqui a imagem, né? Usamos aquele mesmo farol,
mas trazemos as pessoas para o lado direito, né, como a gente estava falando, chegam com as pessoas para o lado aqui da direita, né, da imagem que está aí com todos vocês, chega as pessoas para o lado direito para poder alinhar a ideia de Jesus com a ideia do farol da lei mosaica, da lei que os hebreus têm, e aí nós vamos conseguir enxergar, já vamos conseguir enxergar a mesma coisa. Então, ele coloca dessa forma no texto: Jesus foi o iniciador da mais pura e mais sublime moral, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos. Quando a gente olha dentro da história da humanidade, a gente lembra que foi apresentada a lei do amor para Moisés, e o homem só fez guerra, matança, tortura, escravidão e por aí vai. Depois chega Jesus e apresenta para a humanidade a lei do amor, mais uma vez, reforça a lei do amor, alinha a lei de Moisés com as leis de Deus, para poder tentar ensinar para a humanidade como se converter, como se comportar, e qual não é a surpresa quando a humanidade devolve para o mundo, né? Como é que a humanidade se comporta dentro do mundo, é simplesmente por intermédio de guerras, de lutas, de matanças, de desrespeito, de escravidão, ou seja, continuou tudo da mesma maneira, não mudou. Então, a gente vê a necessidade de perceber que uma hora a gente vai ter que mudar com essa maneira de proceder com relação às coisas do dia a dia. A moral evangélico-cristã, fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor do próximo. Do próximo e ao próximo. E estabelecer, a letra aqui está muito pequena, vou tentar ler na outra tela. Estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum. Então, é essa imagem, muito linda essa imagem, né? O que se imagina, o que se queria, o que se desejava, que a gente conseguisse entender que somos todos irmãos, que somos todos iguais. Aí nós estamos no ano 2020, estamos só pensando em moral evangélica cristã, e nós estamos no ano 2020, né? Hoje é dia 10 de agosto, e no noticiário desse final de semana, nós tivemos questão de racismo, né? De um morador com um entregador, né? De comida, né? de um motoboy em São Paulo. Aqui no Rio, problemas com um rapaz que tentou trocar o relógio, né, dentro de um shopping center, ele foi abordado de maneira inconveniente, né? Não estamos aqui pensando em descrever, né, para vibrar negativamente em cima do assunto, mas é simplesmente começar a perceber que a humanidade ainda não consegue se enxergar, todo mundo se enxergando como irmãos, e muito menos, e aí, muito pelo contrário, muito menos estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum. Então, essa moral evangélico-cristã, ela ainda está um pouco longe, tem muita coisa para a gente conseguir trabalhar, tem muita coisa para a gente desenvolver, né? Ainda falta muita coisa para a gente desenvolver. E aí, né, dentro do Evangelho, segundo o Espiritismo, tem para a gente assim que essa moral há de transformar a Terra, tornando-a a Terra morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. Às vezes a pessoa olha isso daqui e fica pensando assim, estou conseguindo entender. Então é porque a Terra ela vai passar a ser, lendo de maneira literal, né, morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. A Terra não vai ser morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam simplesmente assim. Não é isso. Não é simplesmente extirpa toda essa população, toda essa humanidade terrestre e coloca dentro do planeta espíritos superiores. Não é disso que eles estão falando. Eles estão falando que nós, justamente nós, cada um de nós, é que precisamos nos transformar em espíritos superiores, em espíritos maiores. Esse espíritos superiores que está aqui não diz respeito à escala espírita, não está falando aqui de espíritos imperfeitos, bons espíritos, e espíritos puros. Ele não está falando
né? Ele não está falando de espíritos, né, de padrão mais elevados, única e simplesmente de padrão mais elevado. Mas ele está falando que esses espíritos, é aquele conceito de espíritos superiores, que tem dentro do livro dos espíritos, em que eles dizem que o espírito superior, muitas das vezes, ele é superior ao que está no outro degrau. Né? Então, não é que ele seja um topo de linha, ele não é superior por ser topo de linha, ele não é topo, ele é superior aos demais, é simplesmente um grau de relatividade entre espíritos. Então, o que se coloca dentro desse texto é que essa moral evangélico-cristã, há de transformar a Terra, transformando-a, né, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. Nós é que precisamos nos melhorar, né, para poder sermos os habitantes da Terra no futuro. Queria deixar aqui para os nossos irmãos, né, a sugestão e lembrete que a área de comentários ela pode ser preenchida com dúvidas ou com acréscimos, tá? Não existe necessidade da pessoa... Eu tenho visto alguns irmãos aqui presentes, alguns que estão sempre participando de trabalhos conosco aqui, né? Fátima Lago, Mônica Costabile, Aline, né? Então, tem vários companheiros aqui, né, que estão sempre com a gente aqui. Então, ó, vamos conversar, tá? Sintam-se à vontade, se tiverem alguma coisa para trazer, dúvida, algum tipo de contribuição, sintam-se à vontade, a área de comentário está aberta justamente para isso, tá bom? Então, dentro aqui da imagem, nós colocamos que uma população, um elenco de companheiros, né, um grupo de companheiros, vão conseguir ter a sua visão melhorada, a visão do planeta melhorada, diferenciada, de forma que vão cuidar do planeta de outra maneira. Né? São pessoas que vão se transformar. Na própria definição lá de espíritos, né? Não sei se vocês lembram disso, né? Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que fazem domar as suas más inclinações. Ou seja, nós é que vamos nos transformar, nós é que vamos, pouco a pouco, domar as nossas más inclinações. Todos temos más inclinações, não dá para, infelizmente, né, não dá para dizer, né, que nós somos muito diferentes. Não somos, tá? Não somos, tá? Todos nós temos as nossas deficiências, temos as nossas necessidades, todos nós estamos em aprendizado, tá? Mônica Costabile coloca para a gente aqui que essa turbulência que estamos vivendo no planeta é justamente própria desta fase de transição. Lembrando, ela fez uma pergunta, é própria da fase de transição? Né? É própria da fase de transição, mas mais do que isso, Mônica, a fase de transição ela não se restringe a 1 ano, 2 anos, 3 anos. A fase de transição é um período longo. Né? Deus apresenta para o nosso planeta e para os espíritos habitantes do planeta um período de transição que não se restringe a 10 anos, 5 anos, 15 anos, 20 anos. Não é isso. Né? É o 3º milênio. Né? É uma mudança gradual, né? Sem cataclismas, sem coisas do outro mundo. Não é assim que um dia vai, aconteceu uma coisa terrível, aí todos os espíritos ruins vão sair do planeta, os imperfeitos vão sair do planeta e virão outros espíritos novos. Não é nada disso. Os espíritos, nós que vamos nos melhorando, né, dentro dessa transição, nós constituímos a transição. Né, uma transição que o planeta vai passar por intermédio da transição e melhoria de cada um de nós. Quanto mais rapidamente nós conseguirmos nos transformar, mais rapidamente nós teremos a transição. Quanto maior quantidade de pessoas conseguirem se transformar, mais rapidamente nós vamos ter a transição do planeta. Então, é uma transição lenta, é uma transição gradual, é uma transição que leva para a gente essa ideia que a gente botou aqui, né? A ideia de que um dia a gente vai aprender que, né? Nós vamos aprender a amar puramente. Não, também ainda não é por aí, não, tá? Na hora que a gente lê, né, a escala espírita, né, quando a gente vê, né, daqui a pouco a gente vai ter essa oportunidade, são capítulos seguintes aqui no início desse arquivo, né, desse livro, né, do Evangelho segundo o Espiritismo,
né, no capítulo 3, há muitas moradas, ele vai trazer para a gente de maneira sensacional. Ele diz assim, divide o planeta em 5 patamares. Mundos primitivos, né? Eu boto assim, eu faço assim com a mão e coloco esse dedo aqui para cima para ficar fácil de entender. Mas aqui embaixo, no mindinho, primitivos, depois o mundo de expiações e provas, isso aqui é o patamar que a gente está. A gente está no segundo patamar de 5 patamares, tá? Aí quando chega nessa circunstância, né? Nós estamos nessa circunstância aqui, mundos primitivos, expiações e provas. Aí nós estamos passando daqui para cá. Esse é o objetivo, sair daqui e vir para cá. Quem é que vai sair daqui e vir para cá? Não é o Zé das Cores. Somos nós que temos essa responsabilidade. Claro que virão outros espíritos para o planeta, mas na base, o que a gente precisa entender é que aqui é a morada dos espíritos das primeiras encarnações, aqui o mal sobrepuja o bem, aqui não é o lugar onde o bem sobrepuja o mal. Aqui é o lugar onde as almas que ainda têm o que expiar repousarão das lutas. E aí a pessoa fala assim, uau, que legal, repousarão. Não, não é repousarão de repousar, é repousarão daquela frase popular que a gente diz assim, enquanto descansa, carrega a pedra. Esse é o indivíduo que vai habitar aqui, esse período de transição, esse período de regeneração. E aí sim, quando passa para os mundos ditosos, o bem sobrepuja o mal, e quando chega nos espíritos, né, dos espíritos puros, somente o bem, somente o amor, tudo de bom acontece dentro dessa última fase. Então, a verdade é que nós estamos na fase 2, passando para a fase 3, terceiro milênio para passar para a fase 3. Outra pergunta, é correto pensar que a transição para o mundo de regeneração se iniciou com a vida de Jesus ou com a vinda, nem com a vida e nem com a vinda de Jesus, né? Esse período de transição. Mônica, olha aqui, eu não vou arriscar responder que é isso não, tá? Mas a vinda de Jesus foi há 2000 anos, né? Me parece que o que se diz a respeito é que nós teremos o terceiro, a vinda, né? Nós teremos o terceiro milênio, né? Esse terceiro milênio que é o milênio da transformação do planeta. Esse que está destinado à nossa transformação, né? Então, o pessoal todo aí fala 2000, já falaram do terceiro milênio, né? Desde o início, né? Antes não era nem terceiro milênio, né? Orson Welles, 1984, como se a Terra fosse acabar. Depois pensaram na virada do milênio como sendo 2000, não sabiam que a virada era só em 2001. Depois entenderam que ia ser em 2001, também não aconteceu nada. Depois, 2012, tinha as declarações lá dos maias, se eu não me engano. Depois de 2012, teve 2019, com as declarações que, né, Chico Xavier teria trazido, dizendo que vai acabar o mundo em 2019. E o tempo está passando um atrás do outro, nós estamos com o Covid aí, que daqui a pouco a gente está vencendo o Covid. Tá? Então, não acredito que tenha sido a vinda de Jesus, acredito que seja esse terceiro milênio, tá? E esse terceiro milênio que vai ser construído por nós, tá? Porque se nós não conseguimos nos mudar, não adiantou nada, tá? O conhecimento aqui, o conceito vai evoluir daqui a pouco nos slides seguintes, né? A gente vai ter outras situações aqui, a gente vai chegar na nossa doutrina espírita, né? Então, o tempo tá passando, né? E a nova era vai se constituir, tá? E aí ele chega para a gente e coloca para a gente essa imagem, eu coloquei essa imagem, né? Dizendo assim, é a lei de progresso a que a natureza está submetida que se cumpre e o espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer a humanidade avance. Então, até por conta disso, né, que a gente poderia, então, né, adaptando a tua pergunta, Mônica, né, é correto pensar que a transição para o mundo de regeneração se iniciou com a vinda de Jesus? Talvez eu preferisse colocar que o mundo essa transição para o mundo de regeneração teria se iniciado com o advento da doutrina espírita. Não, a doutrina espírita é a terceira revelação, é a terceira oportunidade, a terceira chance que está sendo apresentada para a gente, né,
E aqui assim nós colocamos essa imagem e enriquecemos a imagem, né, colocando alguns detalhezinhos dentro da imagem, tá? Então, num primeiro momento, a ideia, né, de Deus, né? Então, Deus como sendo, pelo amor de Deus, em Deus não é um índio que está segurando um mastro, né? Não é isso não, tá? Mas é uma ideia, que é uma metáfora que a gente está falando, que Deus utiliza essa barra, utiliza o espiritismo para que a humanidade possa se transformar. Mas lembrando que não é só o espiritismo que faz com que a humanidade se transforme. Toda religião que leva o homem ao bem é capaz de levar o homem ao caminho do bem, né? Então, isso daí é a velha história, né? Mas não adianta nada a gente ter todo esse elenco de situações se a humanidade não tiver vontade de se movimentar. Então, a humanidade precisa exercer vontade, precisa exercer desejo. Eu quero me mexer, eu quero me movimentar, eu quero me mudar, eu não quero continuar a ser o que eu era, eu não quero ser quem eu era. É isso que a gente tem que fazer. E aí, quanto tempo a gente tem para fazer isso? Cada um com o seu cada um. Quanto mais rápido a gente conseguir investir, obviamente, mais rápido a gente vai obter a nossa resposta, vai obter a nossa situação melhorada. Não sei se eu consegui dar uma ideia a respeito do assunto. Se alguém tiver contribuição ou qualquer tipo de questionamento, por favor, sinta-se à vontade. Mais uma vez, vamos falando a respeito, tá? Chegou o tempo em que devemos desenvolver as ideias para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Então, finalmente, né, e aí vem esses tempos modernos, essa era moderna, essa era diferenciada, essa era de oportunidades, em que a gente, quando a gente pega, por exemplo, hoje em dia, a quantidade de coisas úteis que a gente tem hoje em dia não está escrito em lugar nenhum. É muito arquivo, é muita informação, são muitos vídeos e livros, é uma quantidade infinita de informações que a gente tem hoje em dia à nossa disposição para que a gente possa utilizar para se transformar, para que a gente possa subir a escadaria, né? Porque essa é a transformação, Mônica, essa é a transformação. A transformação é a gente conseguir começar a subir a escadaria, sair desse patamar que a gente está. Porque não é assim, saiu daqui, tum, deu um pulo para cá. Não é uma coisa bruta, não é uma coisa abrupta, não é uma coisa, entende? Não é isso, né? É essa subida, é subir uma escada, né? Quantos degraus tem a escada? Sei lá quantos degraus tem a escada, sei lá. É uma escada que demanda tempo para subir. Alguns de nós, né, já estamos subindo, alguns de nós, a gente vê isso claramente, né? Por que a gente fala muito dos espíritas? Porque muitos companheiros espíritas já trabalham em questões de caridade, né? Tem muita gente trabalhando, fazendo bem. Muita gente fazendo bem. Mas não são só os espíritas que estão fazendo bem, tem muita gente fazendo bem. E graças a Deus, por exemplo, né, nós também com o negócio do Covid comendo solto aí, em tudo quanto é canto, no mundo, não é no Brasil, é no mundo todo. Esses médicos se entregando de maneira abnegada à tarefa, médicos, enfermeiros, pessoal que trabalha em hospital, motorista de ambulância, pessoal que trabalha em mercado, pessoal que trabalha em tudo quanto é canto, esse pessoal que não está parando. Isso aí é uma coisa espetacular, tá? Porque se a gente tem, por um lado, uma sociedade que está parando, a gente tem, no outro lado, uma outra ponta, uma outra sociedade que não está parando. E essa outra sociedade está se entregando de maneira assim célere na transformação do planeta, em botar o planeta para funcionar, para continuar a funcionar. Muitos com sacrifício da própria vida. Então, isso é muito importante da gente perceber, porque os nossos companheiros eles estão ralando, tá? E muitos deles, com toda certeza, não são espíritos, tá? Tem irmão ralando aí de tudo quanto é religião, tá? E esses camaradas todos são esses os transformadores da nossa sociedade. Trazemos aqui a imagem de Sócrates, né? A primeira imagem, aqui trazendo a imagem de Sócrates,
as ideias têm de seguir a mesma rota que percorreram as ideias de liberdade, suas precursoras. Aqui, eu coloquei a ideia aqui, coloquei Sócrates nesse momento aqui assim, porque dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, né, nos itens anteriores, a gente tem a doutrina de Sócrates e Platão, tá? Então, a gente traz aqui a imagem de Sócrates para a gente poder entender que Sócrates e Platão como precursores do Espiritismo, né? Precursores do cristianismo, melhor dizendo. Tá? Então, isso são coisas importantes para a gente poder saber. Tá? E aí, eu não posso deixar de comentar que outros companheiros... Obrigado, Mônica, obrigado. Eu estou falando aqui assim, não estou compartilhando a tela. Obrigado, Mônica. Sempre acontece isso, né? Eu esqueço de trazer o slide de volta. Mas trouxemos o slide aqui de volta. Deixa eu ver se o slide anterior... O slide anterior, esse daqui vocês não viram, né? Vou repetir rapidamente aqui, sim, só para vocês poderem ver. Então, chegou o tempo em que devemos desenvolver as ideias para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Então, as ideias que a gente falou agora há pouco, e essa escadaria, que eu disse que eu não tenho noção de quantos degraus tem a escada, mas que a gente tem que subir a escada, tá? E mostrei aqui, assim, essa outra ideia de que Sócrates e Platão, como precursores da ideia cristã, né? Mas lembrando que nós também temos outros companheiros não, né, não evangélico, né? Isso aqui era cristã, no caso era católica, né? O nosso companheira Madre Teresa de Calcutá. Nós temos Gandhi, hinduísmo. Então, ou seja, a ideia, né, cristã, ela não tem bandeira. A ideia do bem, ela não tem bandeira. O bem, ele é o bem. Né? Então, não interessa qual é a bandeira que o bem tem. Não tem isso. Qual é a bandeira? É o bem. A bandeira do bem é o bem. Aonde está a bandeira do bem? Dentro da doutrina espírita? Não, está dentro da doutrina espírita, está dentro do catolicismo, está dentro do evangelho, está dentro de tudo quanto é canto. Até entre ateus a gente vê. Então, é para a gente poder respeitar, por isso que eu falei agora há pouco, para a gente poder respeitar os nossos companheiros que estão trabalhando em favor enquanto a gente está em época de pandemia, porque está muita gente em casa, mas tem gente que está ralando adoidado, tem gente que está ralando muito, está trabalhando muito em favor da gente. Esse desenvolvimento não se efetua sem lutas, né? É aí que começa a complicar, porque quando se escreve determinadas palavras, aí as pessoas pegam, entendi, né? Até entre nós espíritas, a gente cansa de ver isso. Está lá dentro do Evangelho. Esse desenvolvimento não se efetua sem lutas. Então, vamos lutar, vamos lutar. Não tem nada disso. A luta é dentro da pessoa. A luta não é externa, a luta não é exterior. Né? Eu digo isso aí com muita tranquilidade, porque muitas das vezes eu Eduardo, tá? Não estou falando do Zé das Couves, não, Eduardo. O Eduardo vai lutar por coisas brigando, e não tem que brigar. Não é isso que se espera. Não tem que transformar o outro, tem que transformar a si mesmo. A mudança não é a mudança do outro, a mudança é a mudança de si mesmo. É a gente que precisa mudar. É a gente que precisa, pouco a pouco, largar o homem velho, largar, né, aquelas coisas mais antigas, essas ideias, né? E aí ele coloca aqui embaixo essa segunda frase: as ideias precisam, para atingirem a maturidade, de abalos e discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Mas essas discussões, esses abalos são dentro de nós. Né? As mensagens vêm e causam dentro da gente um rebuliço, causam dentro da gente, a gente fala assim, gente, como... Né, é muito comum a gente trazer ensino de doutrina espírita, estudo de doutrina espírita. Às vezes a pessoa termina o estudo, a pessoa chega e fala assim, nossa, você falou, parecia que estava falando para mim. Mas não é porque a gente está falando para a pessoa, não. É porque a doutrina espírita e essas ideias, elas servem para todos nós. É para todos nós. Ela tem que bater dentro da gente, né? Só para vocês poderem lembrar, que eu não sei se vocês já ouviram falar a respeito disso, eu fiz um estudo aqui um tempo,
falando a respeito da indignação, né? E dentro desse estudo a gente colocou que a questão da etimologia, né? E aí o que acontece? Uma outra companheira entrou em contato com a gente, né, para poder trazer para a gente a ideia correta, etimológica das palavras, né? Mas aí eu tentei explicar para ela, né, da melhor maneira possível, que o que a gente vê dentro das palavras, dentro da definição etimológica das palavras, muitas palavras, teoricamente, elas são neutras, tá? Então, por exemplo, essa palavra que eu acabei de utilizar, indignação, né, esse in é um prefixo que, em alguns aspectos, é negação, mas em outros aspectos é interiorização, tá? E quando se fala interiorização, não é interiorização igual a questão da resiliência, né? Não sei se vocês já lembram disso, né? Que resiliência, o que é resiliência? Resiliência, a pessoa, né, faz um esforço no bambu e o bambu volta para a origem. Isso é resiliência, né? Então, sofre um esforço e volta no local, né? Volta para a posição padrão, para a posição original. Para a doutrina espírita, isso não é suficiente. Essa resiliência não é suficiente para a doutrina espírita. Para a doutrina espírita, a resiliência importante vai, se verga, e quando volta, volta melhor do que se envergou. Estamos passando por uma pandemia? Estamos. Então, que quando a gente tiver a volta da pandemia, que a gente esteja melhor do que nós quando entramos na pandemia. É isso que a gente precisa tentar fazer. É isso que a gente precisa fazer. Tá? Então, quando você olha, né, por exemplo, né, essa questão da indignação, né, essa indignação é a pessoa interiorizar dentro dela os conceitos da dignidade. E aí, quando ela vai interiorizar os conceitos da dignidade, ela vai olhando à sua volta e vê coisas que ela não concorda. Mas quando ela vê essas coisas que ela não concorda, né, a ação que ela vai tomar é que vai dizer como é que vai ser a indignação dela. Aí que vai ser. Então, a indignação, ela, teoricamente, ela é neutra. Ela só percebeu que a coisa está errada, né? Vamos supor o seguinte, uma coisa está colocada, a caneta foi guardada assim, né? Estava aberta a caneta. Tem gente que vai olhar e vai falar assim, a caneta está aberta, larga para lá. Então, o que aconteceu? A indignação dela não valeu de nada. Tem gente que vai olhar a caneta e vai chegar e falar assim, quem deixou a caneta destampada? Então, a indignação foi para um lado de luta, de briga, de discussão. E tem gente que vai olhar e simplesmente tampar a caneta, colocar a caneta no lugar, acabou o assunto. Entende? Então, a ação que vai liberar em cima das situações, ela é totalmente diferente de acordo com quem vai entender, de quem vai ler. E é justamente dessa maneira que tem essa situação aqui. Porque, para atingirem a maturidade, né, as ideias, elas precisam de abalos e discussões dentro da gente. A gente tem que discutir, a gente tem que questionar, a gente tem... Kardec adorava isso. Kardec adorava. Kardec queria pessoas pensadores, livres pensadores, pessoas que olhassem as coisas e discutissem com as coisas, discutissem com as ideias, para poder que a ideia entronizar, para a ideia entrar dentro da pessoa de maneira definitiva dentro da pessoa, para ela poder efetivamente aprender. E aí coloca assim, uma vez isso conseguido, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, que então abraçarão uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e descerra as portas da felicidade eterna. E aí nós trouxemos aqui a imagem, né, dos livros, dos principais livros da doutrina espírita, né? Trouxemos os 5 livros fundamentais, as 5 obras fundamentais, o Livro dos Espíritos, não pela ordem do lançamento, tá? Mas na ordem de explosão do Livro dos Espíritos, né? A primeira parte do Livro dos Espíritos explode na Gênese, a segunda parte abre dentro do Livro dos Médiuns, a terceira parte dentro do Evangelho segundo o Espírito, a quarta parte das Esperanças e Consolações dentro do Céu e Inferno. E lembrar do livro Obras Póstumas. Poderíamos também colocar aqui o que é o Espiritismo. Aqui está colocado Obras Póstumas, não tem problema nenhum. Mas são esses livros que vão descerrar as portas da felicidade eterna para a nossa humanidade terrestre. Um espírito israelita, em Mulhouse, em 1861, tá?
Disse assim: Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra, o Espiritismo a concluirá. Tá? Eu poderia colocar, será que o Espiritismo a concluirá? Né? Por quê? Porque Moisés, mais ou menos 1.300 anos antes de Cristo, alguns companheiros dizem 1.500, mas Moisés trouxe a lei do amor e nesse tempo aqui intermediário, como a gente tinha falado agora há pouco, a humanidade devolveu aos ensinos de Moisés guerras, matanças, escravidão, desrespeito, de tudo quanto é sorte. Tá? Aí vem Jesus, não no ano 0, mas no ano 1, obviamente, né? E ele, que no ano 1, né, na virada, né, do menos para o mais, né, antes de Cristo para o depois de Cristo, aí aqui nessa virada, tá? Isso aqui, esse 0 aqui está errado, é ano 1, tá? Então, nessa virada, o que vai acontecer? Aí a resposta da humanidade é guerras, matanças, escravidão, desrespeito de tudo quanto é sorte. E aí vem a doutrina espírita em 1857. A gente fala, uau, que legal, chegou a doutrina espírita. Aí o que a humanidade fez? Devolveu, tanto que o espiritismo saiu da Europa praticamente toda, né, porque não tem como ficar numa Europa. Né? Eu lembro assim de estudar, não vou saber a história aqui suficiente para poder dizer para vocês, mas um pouquinho depois da morte de Allan Kardec, tem guerra franco-prussiana. Tá? Quando tem no início do século XX, a gente tem Primeira Guerra Mundial. Em meados do século XX, a gente tem Segunda Guerra Mundial. Então, o negócio é complicado. Então, o que foi apresentado para a humanidade como resposta a esses 3 parâmetros de luz alinhados, convergindo para um ensinamento das leis morais, para as leis de Deus, né? Todos eles convergindo, tudo indo na mesma direção. E aí, o que chega? Né? Franco-Prussiana, nosso companheiro Pedro Brum aqui cooperando para a gente, 1870. Obrigado, Pedro. É isso aí. Então, imagina, 1870, acabou, Kardec morre em 1869. Kardec acaba de desencarnar e já tem guerra na França, gente. É muito complicado, tá? E a gente ainda está vendo a humanidade, né, no meio de um monte de problemas, não conseguiu aprender ainda, né? Fenelon traz para a gente assim, um dia, Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade varar as trevas. E esse dia foi o advento do Cristo. Isso é lindo de morrer, né? Porque a apresentação de Jesus, né, para a nossa humanidade, Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, coloca como uma própria responsabilidade, própria vontade de Jesus, de aqui chegar entre nós. Né? Eu não sei como seria isso, né? Eu não sei como é que seria isso. O Pedro está colocando 1870 a 1914, a chamada paz armada. Meu Deus, hein? Não dá até para... Não dá nem para acreditar num negócio desse, né? Paz armada. Que é o que está acontecendo hoje em dia, né, Pedro? Né? É o que está acontecendo hoje em dia, né? Fabrica toneladas e toneladas de bombas atômicas para poder dizer que a bomba atômica é boa para poder deixar as pessoas sabendo que não pode apertar o botão. Só que há pouco tempo atrás, não é nem muito tempo, não, pouco tempo tinha cara de olho puxado e outro lá de cabelo loiro lá que estavam querendo brincar de apertar botão, né? Então, é complicado, muito complicado. E aí a gente vê Jesus trazendo e confirmando para a gente isso daqui, amarás a Deus sobre todas as coisas, é uma simplificação do ensinamento evangélico, né, do ensinamento da lei de Deus, né, do mandamento. Isso aqui veio em Deuteronômio, tá? E amar ao próximo como a si mesmo está lá em Levítico. Então, não apenas está lá atrás em Deuteronômio e Levítico, nas leis de Moisés, mas também está nas leis que Jesus traz para a gente, que confirma para a gente, dizendo para a gente, eu não vim destruir a lei, eu estou aqui confirmando, é isso que eu quero, é isso que a gente espera dessa nossa humanidade. Tá? Depois da luz viva, voltaram as trevas.
após a alternativa de verdade e obscuridade, o mundo novamente se perdia. Então, semelhante aos profetas do Antigo Testamento, os espíritos se puseram a falar e a vos advertir. O mundo está abalado em seus fundamentos. Reboará o trovão, sede firmes. E aí vem a mensagem, continuando dizendo assim: Santo Agostinho, depois da morte da sua mãe, Santa Mônica, estou convencido de que minha mãe me virá visitar e dar conselhos, revelando-me o que nos espera na vida futura. Olha que lindo, gente. Que lindo isso. Tá? Já apontando na direção do advento da doutrina espírita, do espiritismo, ensinando a todo mundo a respeito da vida futura. E aí coloca aqui para a gente, Fenelon ainda, dizendo: a cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. E aí, eu coloquei essas imagens aqui, né, para a gente poder refletir um pouco a respeito delas, tá? Porque dentro dessa imagem aqui da esquerda, eu botei aqui o ver, questão 132 do Livro dos Espíritos, que diz para a gente qual é o objetivo da nossa encarnação: progredir e cumprir a parte que nos cabe na obra da criação. Tá? Então, a gente poder perceber que essa casa que está aqui é uma casa extremamente simples, tá? É uma casa simples, mas é uma casa que vai ser uma casa arrumadinha no futuro, tá? É uma casa que a gente já pode arrumar desde já. Não precisa nem precisa de riqueza, precisa de arrumação, tá? E aí lembrei de uma história empresarial que tinha há muitos anos que a gente vê isso, né? Que eram 3 pedreiros que estavam trabalhando juntos no mesmo ambiente, né, em ambientes contíguos, né, e aí quando eles chegam para o primeiro pedreiro, né, aí pergunta assim para o primeiro pedreiro: meu amigo, o que você está fazendo? Aí ele pega e responde assim: ah, meu amigo, eu estava fazendo aqui o seguinte, eu estou aqui botando um tijolo em cima do outro. Né? Aí ele olha: ah, tá, interessante, né? Tudo bem. Aí foi lá e virou para o segundo pedreiro e falou: o que você está fazendo? Ele falou assim: mas você não está vendo? Estou construindo uma parede. Né? Ou seja, uma visão já um pouco mais ampliada em relação ao primeiro. Né? Quando ele chegou para o terceiro pedreiro vira para ele e fala assim: nossa, você não está vendo? E aí levantou o olhar assim, em todas as direções, e aí falou assim: eu estou construindo uma catedral. Então, para a gente poder perceber que o nosso trabalho pode parecer um trabalho extremamente simples, mas o nosso trabalho, ele faz parte de um imenso trabalho, que é o trabalho que Deus designa para cada um de nós, que é a obra da criação. Então, que a gente possa, efetivamente, cada um de nós, se ligar, sabe? Se ligar com muita força de vontade, com muito esforço, sabe? Com muita vontade mesmo, se ligar nesses ensinos da doutrina espírita, se ligar nesses ensinos que chegam para cada um de nós, para que a gente possa utilizar esses ensinos na construção de uma grande catedral, mesmo que no momento atual nós estejamos trabalhando apenas numa pequena casa. Vamos nos unir cada vez mais para que a gente possa construir um mundo melhor. E como foi trazido para a gente aqui, foi questionado para a gente várias vezes, né? Várias vezes a gente fica pensando a respeito da questão da gente trabalhar com carinho, trabalhar com amor, trabalhar com paciência, perdoar mais, fazer coisas melhores para a gente poder ir na direção desse ensino da transformação, da transição planetária que a gente tanto necessita, tá? Olha, um beijo enorme para todos vocês, um beijo saudosos, né, dessa nosso povo amado aí de Miguel Pereira, de Morro Azul. Estou vendo aqui a Ana Maria aqui falando com a gente. Um beijo enorme, querida Ana Maria. Pedro, Luiz Augusto, né, Cristina já apareceram aqui. Ou seja, todos vocês, meus irmãos, né, uma enorme satisfação estar aqui com vocês. Né? Infelizmente, um pouquinho distante. Nesse ano a gente não pôde ir a Miguel Pereira, mas quem sabe no ano que vem tudo vai estar resolvido para a gente. Tá?
Um beijo enorme, tá? Tudo de melhor para cada um de nós, tá bom? Vamos fazer então a nossa prece final. Deus Pai amado, nesse momento elevamos a Ti os pensamentos, louvando o Teu santo nome, te agradecendo por esses momentos de paz, de harmonia, de serenidade, de equilíbrio, que recebemos de possibilidade de trabalho na noite de hoje. Muito obrigado, Senhor, por tudo que nós temos recebido, por todos esses recursos que esses benfeitores espirituais trouxeram em nosso benefício, manipulando os laboratórios da natureza, manipulando os laboratórios do espaço, de lá retirando todos os recursos que cada um de nós necessita para a continuidade de suas caminhadas. Mas, Senhor, nós queremos nesse momento te pedir em favor de todos os nossos irmãos de humanidade, onde quer que eles estejam. Quer estejam nos hospitais, nossos médicos, enfermeiros, trabalhadores de tudo quanto é ordem, motoristas de ambulâncias, o pessoal que trabalha no metrô, que trabalha nos ônibus, que trabalha nas estradas. Enfim, Senhor, todos os trabalhadores, os nossos irmãos doentes, os nossos irmãos apenados, aqueles que estão nos hospitais, doentes em casa, os nossos irmãos que estão nos asilos, nos orfanatos, onde quer que haja um irmão nosso sofrendo, nesse momento, Senhor, eu te peço do fundo do coração que esses nossos companheiros recebam toda a ajuda necessária, todas as bênçãos para continuarem, cada um, as suas tarefas. Que Deus nos abençoe e seja dado por permissão para darmos por encerrados os trabalhos da noite de hoje. Graças a Deus. Muito obrigado, meus irmãos. Um beijo mais uma vez a todos vocês. Nós vamos encerrar aqui a nossa transmissão, tá? Beijo para todos.